Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com o capítulo 6 EIGRP. Bom, o EIGRP ele é um avançado IGRP. Tá? O Enhanced IGRP é um protocolo de roteamento de vetor de distância proprietário da Cisco, lançado em 1992. O EIGRP foi criado como uma versão classless do IGRP. Opção ideal para grandes redes multiprotocolo, criadas principalmente nos roteadores da Cisco. Recursos do IGRP. Ele trabalha, assim como o SPF trabalha com o Dijkstra, que é o SPF, o algoritmo que faz o cálculo das rotas e coloca tabelas de roteamento, que verifica toda a estrutura de funcionamento, é o dual, né? O algoritmo de alteração por difusão, digamos assim, né? Uma tradução livre aqui. Então, o EIGRP usa o dual como algoritmo de roteamento. O dual garante caminho sem loops de backup em todo o domínio de roteamento. Por isso que quando a gente dá um show IP route na tabela de roteamento e você verifica a letra D como forma de aprendizado daquela rota, é porque ela é originário do EIGRP, em função do dual, D do dual. Estabelecendo adjacências com vizinhos, então o EIGRP também trabalha, assim como o SPF, com a ideia de conhecimento dos vizinhos, tem uma tabela de vizinhos. E um diferencial para o EIGRP é que ele tem o RTP, que é um protocolo próprio para fazer da camada de transporte confiável. Ora, enquanto o SPF trabalha com TCP, o EIGRP tem um protocolo próprio da camada de transporte. Qual seria uma vantagem ou desvantagem nisso? Bom, o SPF, quando ele trabalha com TCP, obrigatoriamente ele vai ter que trabalhar com IP, né? É TCP e IP. Agora, quando eu tenho o RTP, que é um protocolo de transporte confiável, eu posso trabalhar com IP, mas eu posso trabalhar também com outros protocolos. Eu não fico restrito a obrigatoriamente trabalhar com o IP. Hoje em dia, na maioria das redes, vamos trabalhar com o IP e, por conseguinte, o TCP. Mas ele tem essa possibilidade. Ele é independente da camada de transporte e, com isso, ele pode trabalhar com outros protocolos, inclusive protocolos legados, né? Como IPX, etc. Ele faz atualizações parciais e obrigatórias e consegue fazer balanceamento de carga com custos iguais e desiguais. Alguns tipos de pacotes, né? Pacotes OLA, pacotes de ACK, de confirmação, para pacotes de atualização, de consulta, para responder alguma solicitação, enfim, né? Uma série de troca de informações. Os pacotes Hello, né? Os pacotes Hello são usados para descobrir e criar adjacências com vizinhos, a ideia é a mesma do OSPF. Ao detectar Hellos, um roteador cria uma tabela de vizinhos e o recebimento contínuo de Hellos mantém essa tabela, né? Os pacotes de Hello são sempre enviados como não confiáveis, né? Um pacote simples, chegou, né? Portanto, os pacotes de Hello não requerem confirmação. Aí ele mostra aqui que o EIGRP usa multicast, unicast em vez de broadcast, né? Também uma vantagem significativa em cima do RIP, que manda tudo em broadcast, né? Os pacotes de atualização da EIGRP são usados para propagar informações de roteamento, enviados inicialmente para a troca de informações da topologia ou alteração da topologia. Da mesma forma que o SPF, só há uma mudança, troca de informações quando há uma mudança na topologia, né? Se a topologia, a rede convergiu e se mantém estável, sem mudanças, então não há troca de informações, tal qual o OSPF. Os pacotes de confirmações são pacotes Hello, Dataless, ou seja, sem dados, é só para confirmação, usados para indicar o recebimento de pacotes do EIGRP durante uma troca confiável, né? Usando o RTP. Os pacotes de consulta e resposta são usados pelo Dual para procurar redes, né? Com consulta e respostas. Ambos usam entrega confiável e, portanto, requerem confirmação. As consultas podem ser multicast e unicast, enquanto as respostas enviadas são sempre unicasts. O quadro, a nível de camada 2 do EIGRP, contém o endereço multicast, né? 0100 5E, né? 00000A. Tá.
O cabeçalho do IP, isso já na camada 3, do IP será o 224.0010. Identifica este protocolo como um pacote EGRP, o protocolo 88. Então, parte da mensagem de dados do EGRP inclui um cabeçalho de pacote e o tipo, tamanho, valor TVL. O campo TVL contém parâmetros do EGRP e as rotas IP internas e externas, né? Então, nós temos aqui algumas informações, né? O cabeçalho IP, o cabeçalho do pacote EGRP e os tipos, né? Muito bem. Como implementar o EIGRP na parte mais simples, né? Uma configuração bem tranquila, digamos assim. Então, os roteadores de topologia têm uma configuração de início que inclui endereços das interfaces. Então, baseado numa topologia como esta, tá? Configurar o EGP com o IPv4. Um sistema autônomo é uma coleção de redes sob controle de uma única autoridade. Então, o que é um sistema autônomo? Um sistema autônomo é um número que é dado a um determinado tipo de protocolo de roteamento que vai identificar uma empresa. Então, a empresa A, para o EGRP, ela vai ter um sistema autônomo X, né? Um valor. E para outra empresa vai ter outro sistema autônomo, e assim por diante, tá? Os números autônomos são necessários para trocar rotas entre sistema autônomo. Os números de sistema autônomo são gerenciados pela IANA, ou seja, o sistema autônomo ele é fornecido, assim como o IP, por um órgão centralizador da internet. Agora, claro que se você estiver trabalhando com EGRP internamente, você pode adotar qualquer sistema autônomo se tiver interno. Em geral, o número tem 16 bits, variam de 0 a 65.535. Muito bem. Para configurar o EGRP, use o comando router EGRP e o número do sistema autônomo. Ora, se o número do sistema autônomo ele define todos os roteadores e equipamentos que pertencem a uma empresa, então vem uma diferença aí do OSPF. Quando eu coloco o router OSPF e o ID, é o ID do processo. Então, no roteador, no OSPF, pode ser 10, no outro pode ser 20, no outro, porque não é um sistema autônomo. Agora, aqui no EGRP, o router EGRP é o sistema autônomo. Então, no caso de uma rede, de uma determinada empresa, todas têm que usar o mesmo número de sistema autônomo na configuração do EGRP. Obrigatório, senão eles não vão conversar, não vão trocar hello, pacote hello, e por conseguinte não vai funcionar. Então, o sistema autônomo funciona como um ID do processo. Funciona como ID do processo, entretanto, é um sistema autônomo e precisa ser igual. O número AS usado para a configuração EGRP é significativo apenas do domínio de roteamento do EGRP. Todos os roteadores no domínio do roteamento EGRP devem usar o mesmo sistema autônomo, o mesmo número de ID do processo. Tá? Muito bem, configurar o EGRP com IPv4. O ID do roteador EGRP é usado para identificar exclusivamente cada roteador no domínio do roteamento EGRP, similar ao SPF. Então tem 3 critérios. Primeiro, você coloca um comando específico, RGRP, Router ID e o endereço IPv4 próprio só para a identificação do roteador. Se o ID do roteador não estiver configurada, escolha o endereço IPv4 mais alto de todas as suas interfaces de loopback, que é o segundo caso. Se não tiver configurado explicitamente, vem para loopback. Se não tem loopback, vai para a interface de mais alta ordem, a interface física de mais alta ordem. Então, como configurar o RGRP, né? Então, você tem aqui o R1, que é essa máquina, e você tem o R2, que é essa outra máquina. Observe, router EGRP1, obrigatoriamente na outra, router EGRP1. Aí você vai colocar EGRP Router ID nessa máquina do roteador 1, e na 2 colocaria, por exemplo, 2, né? E quando você dá um show protocol, você vai mostrar aqui, ó, Router ID 1. Assumiu o Router ID, ok? Muito bem, então use o comando de configuração do roteador Network e o número da rede com a máscara coringa. Observe que a máscara coringa aqui, neste caso, ela é opcional, né? Para ativar e anunciar redes IGRP. Isso permite que interfaces configuradas nesse endereço de rede comecem a transmitir e receber. Então você coloca aqui Router IGRP1, o 1 é o sistema autônomo, Network 172.16.00. Você não especificando mais nada, vai habilitar o IGRP nas interfaces de subredes 172.16.10/24 e 172.16.30/30 na topologia que nós tínhamos mostrado anteriormente.
E o comando network 192.168.10.0 vai habilitar a subrede 192.168.10.4/30. Se for opcional a utilização da máscara de subrede, da máscara coringa, temos Router IGRP1 network 192.168.10.8 com a máscara coringa 0003. Existe a possibilidade também do RGRP você inserir a máscara de rede e ele converte para a máscara coringa, né? Porque a máscara coringa ela é obtida da subtração do 255, 255, 255, 255 menos a máscara de rede, você obtém a máscara coringa. Ora, então o EGRP ele tem essa possibilidade de trabalhar isso para você. Então, Router EGRP1 network 192.168.10.8, e aí ele colocou aqui nesse exemplo não a máscara coringa, mas a máscara de rede 255, 255, 255, 252, mas lá no show RAM mostrou, ele converteu para a máscara coringa, que é 0003, ou seja, ele fez essa subtração, ok? As interfaces passivas impedem a atualização do RGRP de uma interface especificada. No mesmo conceito do SPF, não é interessante que você tenha uma interface que fique divulgando indevidamente para onde não há roteador para receber vizinhos nem nada. Então, Router RGRP1, passiva interface gigabit 0/0, se nessa saída dessa gigabit não houver outros roteadores para trocar informações de roteamento, né? Então, se você dá um show IP protocols, você vai verificar aqui passiva interface gigabit 0/0. Show IP EGRP Neighbors vai te mostrar os vizinhos, né? Endereço IPv4 do vizinho nesta posição. Interface local recebe pacotes hello. Segundos restantes para declarar o vizinho inoperante, que seria esse aqui. E quantidade de tempo desde que o vizinho for adicionado às tabelas de vizinhos, no caso este. Verificar o EGRP com o IPv4, né? O comando show IP protocols é útil para identificar os parâmetros e outras informações sobre o estado atual de qualquer processo de protocolo de roteamento IPv4 ativo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, show IP protocols, vai te mostrar aqui, nesse primeiro momento, o protocolo de roteamento dinâmico ativo em R1, aguardando, configurado com o número de sistema autônomo 1, né? EGRP 1. Tá? O ID do roteador RGRP em R1, seria esse aqui, né? Distâncias administrativas são mostradas aqui, ó, internal, né? O 4, por padrão, o EGRP não faz a sumarização automática, né? Está desabilitada a sumarização. E as adjacências de vizinhos são mostradas bem aqui embaixo. Muito bem. Aqui ele vai mostrar a tabela de roteamento, quando tiver tudo configurado, né? Todas as 3 tabelas de conhecimento, observando o D do dual, que aprendeu pelo IGRP. E ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.